Quem veio primeiro? A cerveja ou o pão? Será que a cerveja foi a responsável por passarmos de coletores, caçadores para agricultores? Vem conhecer aqui neste vídeo um pouco da história da cerveja e como ela influenciou a nossa história. Eu sou o Jordan e este é o canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos a este canal que nós trazemos várias curiosidades da biologia, também trazemos muito sobre a evolução do comportamento humano e também do comportamento animal, e nós sempre estamos trazendo teorias científicas, entre outras curiosidades relacionadas ao mundo da ciência. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você gosta desses temas e ainda não é inscrito, para não perder quando esses vídeos saírem sempre às segundas e sextas-feiras. A representação mais antiga que nós temos da cerveja no registro arqueológico é um pictograma em um selo datado de 4000 a.C. Ele foi descoberto em um antigo assentamento da Mesopotâmia, na área onde hoje é o Iraque. O desenho mostra duas figuras bebendo em uma panela com dois canudos. A cerveja foi mencionada pela primeira vez na Epopeia de Gilgamesh, um texto mesopotâmico que é uma das primeiras obras da literatura, escrito em 2100 a.C. No poema, o homem selvagem, Enkidu, recebe a cerveja para beber. Segundo o poema, ele comeu até se fartar, bebeu 7 jarras de cerveja, seu rosto brilhava e ele cantava de alegria. A cerveja no mundo antigo era um evento social. Tal como nós falamos no nosso vídeo anterior sobre como a cerveja moldou e molda, as nossas relações sociais, os nossos status também dentro da sociedade. E muitas vezes a cerveja ela era consumida em grupos. E claro, vale lembrar que ela era muito diferente da cerveja moderna que nós temos hoje em dia. A cerveja mais antiga, ela era mais parecida com uma sopa do que com uma bebida. Os antigos pegavam grãos silvestres, os trituravam e misturavam com água. A mistura era fermentada e bebida com canudinho para filtrar algumas das impurezas. Obviamente não era canudinho de plástico, né? A maior parte do que sabemos sobre a cerveja antiga vem da Mesopotâmia, da Suméria e do Antigo Egito, uma vez que essas civilizações foram algumas das primeiras a escrever regularmente. Na verdade, a cerveja é o alimento mencionado com mais frequência nos primeiros exemplos de escrita no Egito e na Mesopotâmia. É claro que não demorou muito para que o álcool se tornasse um alimento cultural de valor inestimável. E pense nisso, os antigos jogavam uma grama, quase indigesta, em um pouco de água, amassavam um pouco e ela eventualmente se transforma em algo saboroso que torna a água segura para beber, como nós já falamos antes aqui no canal dos problemas relacionados à água potável no primeiro vídeo aqui do canal, sobre como o álcool ele tem uma atividade antimicrobiana que faz com que essa bebida seja muito mais potável, às vezes, do que a própria água pura nessas épocas antigas, né? E também ajuda magicamente a limpar feridas, que são os álcoois medicinais. Nós já falamos um pouco sobre isso nos vídeos sobre o unguento das bruxas, sobre a mandrágora, e nós vamos falar ainda mais sobre isso em outros vídeos das plantas medicinais aqui no canal. Por isso, não deixe de se inscrever. Tudo isso teria um aspecto quase divino para as pessoas daquela época. E qual seria a percepção mais atual da cerveja? Você não precisa ser um frequentador assíduo de uma Oktoberfest para saber que a Alemanha tem uma longa história com a cerveja. Mas a Alemanha também tem uma longa história com a salsicha. A França começou a fazer vinho para valer apenas depois de ser conquistada pelos romanos, como a maior parte da Europa. E nós também descrevemos sobre isso no vídeo anterior, a relação dos celtas que viviam ali antes da ocupação romana por Júlio César. E depois disso ela nunca olhou para trás. Mas os franceses também são famosos por gostar de queijo. E por muito tempo foi assim que a maioria dos historiadores e arqueólogos considerou a cerveja e o vinho meros consumíveis, importantes com certeza, mas não muito diferentes de salsichas ou de queijo. Exceto que o consumo excessivo de álcool é um vício muito mais destrutivo. As bebidas alcoólicas elas eram consideradas um subproduto da civilização, mas não essenciais para ela. Até mesmo o site da Federação Alemã de Cerveja
acredita que a cerveja provavelmente teria sido um desdobramento da produção de pão dos primeiros fazendeiros. Zane Hall faz parte de um grupo de pesquisadores que nas últimas décadas desafiou essa ideia de que era o pão que daí surgiu a cerveja. Martin Zane Hall é um professor da Universidade Técnica de Munique. Ele é um eminente historiador da cerveja e especialista em receitas antigas e históricas de cerveja. Ele e outros mostraram que o álcool é uma das substâncias mais universalmente produzidas e apreciadas em toda a história humana, e também da pré-história, porque as pessoas bebiam álcool muito antes de inventarem a escrita. Zane Hall estava trabalhando na recriação de uma cerveja suméria de 4.000 anos antes de Cristo, mas ela está longe de ser a cerveja mais antiga. A ideia que está ganhando apoio recente vem do sítio arqueológico de Göbekli Tepe, que já falamos aqui no canal em nosso vídeo anterior, que foi proposta pela primeira vez há mais de meio século. Lembrando que Göbekli Tepe é um dos sítios mais antigos da civilização, de 11.600 anos de história. E para mais detalhes, não deixe de ver o nosso vídeo anterior, que está aqui linkado nos cards. Foi proposta pela primeira vez há mais de meio século a ideia de que a cerveja, em vez do pão, pode sim ter sido a inspiração para os nossos ancestrais caçadores-coletores para domesticarem os grãos, passarem a ser agricultores. Eventualmente, simplesmente colher ervas silvestres para transformar em cerveja não teria sido suficiente para alimentar a crescente população. A demanda por suprimentos confiáveis levou os primeiros humanos, a plantar essas gramíneas selvagens e, com o tempo, a reproduzi-las seletivamente na cevada que nós conhecemos hoje, que tem um alto rendimento, no trigo e outros grãos que nós conhecemos atualmente. Algumas das evidências mais antigas de grãos domesticados, um trigo chamado acorn, vem de um local a apenas algumas dezenas de quilômetros de Göbekli Tepe, e essa coincidência parece muito sugestiva. Mas a prova ela pode ser um pouco nebulosa e ilusória. Zane Hall é rápido em admitir que o oxalato prova que o grão estava presente nas cubas de pedra em Göbekli Tepe, mas não que o grão foi fermentado. Isso nós falamos no nosso vídeo anterior, né, que foi encontrado oxalato de cálcio nas ruínas de Göbekli Tepe, em alguns jarros que serviriam para armazenar esses grãos do processo de fermentação, ou do que poderia ser o processo de fermentação, que o oxalato de cálcio é um composto que é bastante comum depois que acaba o processo de fermentação. É possível, diz ele, que os potes fossem usados para fazer mingau para alimentar os trabalhadores e não cerveja para deixá-los excitados. Seria uma outra possibilidade. Patrick McGovern reconhece essa possível incerteza, mas ainda diz que a teoria da cerveja ter vindo antes do pão é bastante sólida. Em 2004, ele publicou evidências de um coquetel que seria feito de arroz, bagas de espinheiro, mel e uvas selvagens em Dihao, um local na China, que aconteceu em 9.000 anos antes de Cristo. As pessoas dessa região haviam feito há pouco tempo a transição para a agricultura, haviam deixado de ser coletores, caçadores para serem agricultores. No entanto, a combinação de ingredientes mais a presença de ácido tartárico, uma assinatura química chave do vinho, convence McGovern de que os fazendeiros em Dihao já haviam inventado bebidas mistas sofisticadas, e a evidência mais antiga de cerveja, vinho e hidromel, tudo em um, já encontrada. No México, o ancestral do milho moderno, uma planta semelhante ao milho, era o teozinto. Teozinto não é tão útil para se fazer farinha de milho, que era usado na época para fazer pão ou tortilhas. Em vez disso, é muito mais adequado para fermentar álcool. Como os humanos geralmente seguem o que é mais fácil primeiro e depois evoluem para processos mais complexos, e como os primeiros mexicanos teriam que cultivar o teozinto em um descendente mais amigável para poder fazer pão, parece que os mexicanos se estabeleceram para cultivar grandes quantidades de teozinto para fazer cerveja, antes mesmo de pensar em cultivar teozinto em milho para fazer pão. Além do mais, na fermentação do açúcar para a produção da cerveja, ou mesmo do vinho, as leveduras produzem mais do que o etanol.
Elas produzem todos os tipos de nutrientes, incluindo vitamina B, como ácido fólico, niacina, tiamina e riboflavina. Esses nutrientes estariam mais presentes nas cervejas antigas do que em nossas variedades filtradas e pasteurizadas modernas. Pelo menos no Antigo Oriente Próximo, a cerveja era uma espécie de pão líquido, enrijecido, fornecendo calorias, hidratação e vitaminas essenciais. Os antigos egípcios haviam progredido além da cerveja caseira. Eles mantinham cervejarias em escala industrial, do tipo que acabou sendo usado para fornecer aos trabalhadores que construíam as grandes pirâmides de Gizé. A cerveja ela era tão necessária no Egito que a realeza era enterrada com cervejarias em miniaturas para matar a sede na vida após a morte. Para você que ficou interessado em saber como é que a bebedeira faz parte das mais diversas culturas, tem indicação para você de um excelente livro. Uma breve história da bebedeira, como, onde e por que a humanidade tomou umas da Idade da Pedra até hoje, de Mark Fawcett. Nesse livro, nós vamos conhecer a história das bebedeiras, como é que elas aconteciam, com quem elas aconteciam, que horas do dia. O livro trata das armadilhas e dos deuses associados à bebedeira e aos festins. De Ninkasi, a deusa suméria da cerveja, aos 400 coelhinhos bêbados do México. Se você ficou interessado em conhecer mais dessas histórias todas, não deixe de conferir nos links aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, na qual vocês vão poder adquirir esse livro caso vocês tenham interesse. Na antiga Babilônia, a cerveja era tão importante que fontes de 500 a.C. registram dezenas de tipos, incluindo cerveja vermelha, cerveja clara e cerveja escura. Indiretamente, os benefícios nutricionais da cerveja podem ter permitido até mesmo a invenção da escrita em algumas das primeiras cidades do mundo. Alfred Otto, o arqueólogo da Universidade Ludwig Maximilian em Munique, que co-dirige as escavações em Talbase, acredita que os nutrientes que a fermentação adicionava a esses primeiros grãos tornaram a civilização mesopotâmica viável, fornecendo vitaminas básicas que faltavam ao que seria, para eles na época, uma dieta muito pobre. Eles comiam pão e mingau de cevada, além de um pouco de carne nos banquetes. A nutrição era muito ruim, diz ela. Mas assim que você tem cerveja, você tem tudo o que precisa para se desenvolver muito bem. Sou convencida de que é por isso que a primeira alta cultura surgiu no Oriente Próximo, diz a pesquisadora. Milhões de anos atrás, quando era mais difícil encontrar comida, a atração pelo etanol e a química que ele faz no nosso cérebro, que se iluminava para recompensar, a descoberta de frutas fermentadas, pode ter sido uma vantagem essencial de sobrevivência para os nossos ancestrais primatas. Hoje, essas características genéticas e neuroquímicas podem estar na raiz do bebê compulsivo. E se você gostou de saber toda essa história da cerveja, não deixe de comentar aqui se vocês já tinham acertado essa resposta de quem vem primeiro, a cerveja ou o pão. E se vocês também concordam com essa ideia de que a cerveja ela é essencial para a sobrevivência humana. Obviamente não a cerveja de hoje em dia, que ela já não tem mais todos esses nutrientes, mas é interessante pensar como essa variação de um alimento humano, que hoje em dia nós nem consideramos um alimento, mas só como uma bebida, acabou influenciando tanto a nossa história. Não deixe de comentar aqui, também de compartilhar para as pessoas que adoram beber uma, ainda mais nessa época de fim de ano e de começo de ano, que as pessoas adoram abusar da cerveja, Manda esse vídeo para todo mundo que gosta da cerveja, que tem esse interesse, e que para justificar, quem sabe, essa grande paixão que as pessoas tenham pela cerveja. Especialmente manda para aquele seu amigo que é cervejeiro, que ele vai adorar saber, caso ele ainda não conheça isso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!